Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo seu servo. Depois, se ele quiser fazer mais uma oração, fique à vontade. Mas nós queremos neste momento, Pai, entrar em tua presença para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, em acordarmos hoje com saúde, podendo ter lucidez, já é o Senhor agindo nas nossas vidas. E nós queremos agradecer pelo teu ar, Senhor, pela tua água, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pelo suprimento, Pai, de todas as nossas necessidades. E principalmente, Senhor, por podermos te conhecer. A vida eterna vem através do conhecimento do Senhor e do teu Filho, a quem o Senhor enviou para nos salvar. E agora estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, a qual o teu servo irá compartilhar conosco nesta noite, pedindo que o Senhor o abençoe, Pai. Eu sei que o Senhor já o iluminou durante a meditação, na sua casa, no seu trabalho, mas que aqui mesmo, Pai, o Senhor continue iluminando e usando para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo quer nos dizer, Pai. Muito obrigado. Continua abençoando ele, sua família, também, Pai, os ministérios que ele exerce, um dentre eles ali na casa de recuperação, Pai, ajudando homens, ajudando mulheres a se libertarem. Que o Senhor continue usando-os e fortalecendo-os mais e mais. Por tudo isso eu peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Nada mais oportuno do que pedir oração em um culto de oração, né? Então quero iniciar pedindo oração. Que os irmãos coloquem aí. O pastor Tiago bem mencionou. A gente, há um tempo atrás, um passado recente, nós estávamos realizando culto lá na casa de recuperação, era de 15 em 15 dias. A gente ia um domingo para lá e vinha um domingo para cá. E aí, por algum motivo que eu não vou lembrar agora, a gente teve que parar lá. O que foi? O pastor abriu uma igreja lá, era próximo, e elas começaram a ir para lá. Só que aí se tornou inviável, porque ela precisa dar mais de uma viagem de carro, né? Para levar as meninas, tanto na ida como na volta. E acontece também que algumas mulheres que têm entrado, elas têm problemas psicológicos. Então fica difícil levar as mulheres para o culto. Aí nós estávamos lá essa semana e ela foi compartilhar. O Hélio também estava lá, o Hélio, não era? Tá me perseguindo, né, Hélio? E aí ela foi e comentou essa necessidade que elas têm, de elas querem ceiar, né? A gente precisa ceiar, a gente não está mais indo para o culto porque se torna inviável. E aí ela falou para mim, né, para nós, para a gente orar para voltar a continuar a fazer os cultos lá, né, a cada 15 dias. E nós vamos voltar, irmãos. Nós vamos voltar, né, visto a necessidade. Então, eu acredito que existem coisas que nós não precisamos orar. Por exemplo, nós não precisamos orar para fazer a vontade de Deus. Oxe, é a vontade de Deus. Então, a gente só precisa fazer. Então, se chegou a nós essa oportunidade, essa responsabilidade, a gente vai estar dando continuidade. E aí já fica o convite, né, para a igreja. Nós temos agora mais de um pastor aí, tem uns 4, né? Então, já lança o convite. Gostaria de ver as irmãs louvando lá. As irmãs cantam muito, né? Então, eu queria ver essa empolgação lá também. Então, é uma das coisas que eu peço para vocês colocarem em oração. E eu peço também que vocês coloquem em oração o meu carrinho velho, sabe? Que o bicho tem levado dinheiro de mim. Dinheiro que eu nem tenho. Está na oficina. E um amigo, toda vida que ele sabe que a gente está a pé, aí ele não se conforma. Aí ele, não, pega meu carro e fica aí até vocês, dá certo de vocês, e ele me deixa com o carro dele. É um Voyage pretinho, o meu é outra cor, né? Mas está na oficina, eu estou gastando dinheiro e nada. Consegui achar um eletricista honesto e bom, e ele é cristão.
Aí estou na peleja do mecânico. Aí ele foi e me direcionou estava na oficina hoje, já gastei um dinheiro, não deu certo. Vou mandar de novo. Irmão, o carro velho precisa de milagre, viu? Então peço que vocês fiquem em oração aí, pelo nosso meio de transporte, que Deus nos dê condições de ficar indo e vindo, amém? Vou falar de oração, em um culto de oração, não quero me estender tanto, porque quero também que a gente ore, né? Vou trazer uma palavra, mas eu queria que alguns, no final da palavra que eu vier ministrar, venham para cá orar, tá bom? Irmãos, nós estamos vivendo uma época no Brasil, onde tem se necessitado muito de oração, onde a igreja, ela precisa estar em oração. Não que isso nunca existisse, na verdade isso é uma obrigação do cristão. Na verdade isso é para ser algo natural por parte do cristão. Então todo aquele que nasceu de novo, que hoje tem comunhão com o Senhor, precisa ter uma vida de oração. Então a pergunta é, você orou hoje, por exemplo? Você orou ontem? Você tem orado essa semana? E se de alguma forma, em algum desses dias, a resposta for não, então não se trata só que nós devemos orar, mas que nós precisamos entender o significado da oração. E o que é oração? Isso é importante. Oração, irmãos, igreja, é conversar com Deus. É por meio da oração que nós temos um relacionamento com o nosso Deus. É por meio da oração que nós temos comunhão com Ele. É por meio da oração que nós conhecemos mais o Senhor. É por meio da oração. Então, não existe essa ideia de cristão que não ora. É incoerente, sim ou não? Não faz sentido. Como é que como é que a mulher é cristã e não ora? Então, por exemplo, vamos supor, você chegou na igreja e talvez não conhecia ninguém. E aí você entrega a sua vida ao Senhor. E aí você passa a fazer parte da igreja do Senhor, da família do Senhor. Então você, sei lá, é colocado em alguns grupos de WhatsApp. E aí você canta, ou você toca, ou você dança, ou você é do teatro, enfim. Então isso vai fazer com que você tenha afinidade com algumas pessoas, sim ou não? E aí, ao ter afinidade com essas pessoas, você vai passar a se relacionar com essas pessoas. Você vai passar a conversar mais com essas pessoas. E essas pessoas, elas vão ser pessoas do seu relacionamento e talvez até suas amigas. Por quê? Porque você vai passar a conversar mais com essas pessoas. Da mesma forma, é a nossa postura diante do nosso Deus. Então, uma das formas de nós conhecermos o nosso Deus, de nós nos relacionarmos, de nós termos comunhão com o Senhor, é por meio da oração. Haja vista que de forma alguma nós vamos poder mudar a natureza de Deus. Em hipótese alguma, o caráter de Deus vai ser mudado por nós. Mas o contrário é bem provável. Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos o Senhor em oração, mais o nosso caráter, mais a nossa personalidade, mais o nosso eu será transformado. Sim ou não? Sim, igreja. Então nós percebemos que há hoje uma necessidade da igreja se relacionar com o Senhor por meio da oração. Por que eu falo isso? Porque se nós analisarmos, se você perceber comigo, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, você vai perceber que a perseguição, que há 20 anos, 15 anos atrás, 10 anos atrás, era algo distante de nós, e nós usávamos os nossos irmãos de outros países, de outros lugares, que eram perseguidos, que eram mortos por causa do Evangelho, que eram enforcados, que são fuzilados, que são levados para campos de concentração, para trabalhos escravos.
Então essas coisas que há algum tempo atrás era distante de nós, está mais próximo do que nós imaginamos. Você sabia disso? Que isso está mais próximo do que nós imaginamos? Ainda mais por meio do atual governo. Vamos chamar de desgoverno, né? Porque não está governando, está desgovernando. Porque o atual governo, ele é contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. Ele tem se mostrado e tem mostrado as suas pautas, e ele tem se mostrado contra a família, ele tem se mostrado contra o casamento, ele tem se mostrado contra as nossas crianças. E eu trago um dado para você, que 200 aumentou em perseguição, 200 países, cresceu, a perseguição religiosa cresceu em mais de 200 países. E o que é que isso significa, irmãos? Que a igreja precisa estar se relacionando com o nosso Deus, senão nós não vamos suportar. Por quê? Porque do jeito que vai, chegará um momento onde nós seremos impedidos de nos reunir. Isso já está aqui no Brasil, onde os pastores serão presos, se não adotarem as ideologias. Então está muito próximo a nós, está aqui, está acontecendo. Então, se nós não temos uma relação de intimidade com o nosso Deus, a nossa fé será sucumbida no primeiro problema. Aliás, nós temos desistido de Deus por qualquer motivo, por qualquer problema. Então não é difícil concluir que se isso acontece é porque o nosso relacionamento com Deus não está estreito como deveria estar. Por que eu falo isso? Por que eu quero trazer isso? Existem duas maneiras, basicamente duas formas, que Deus trata com aqueles que se levantam em perseguição ao seu povo, em perseguição à igreja e em perseguição ao próprio Deus. E a gente vê isso na palavra de Deus. Uma das coisas que Deus faz, Deus abate, Deus destrói, Deus aniquila, Deus mata, mas é Deus quem faz isso, não é eu. Então, se de alguma forma você é um cristão que tem desejado a morte dos nossos desgovernantes, você precisa colocar a sua fé em questão. Você precisa colocar o seu relacionamento com Deus em questão. Porque Deus tem a justiça, nós não. Se Deus quiser abater, Ele abate. Mas eu, como cristão, eu não posso desejar a morte do Lula. Eu não posso desejar a morte do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes. Eu não posso. Se eu faço isso, então eu preciso colocar em xeque o meu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem venha se arrepender para ser salvo. Embora uma das formas que Deus haja seja abatendo todos aqueles que se levantam contra Deus. Mas existe outra forma também que Deus age, que é convertendo os infelizes, que é convertendo o ímpio, que é convertendo o perseguidor. Então também, se de alguma forma você não deseja que esses homens se convertam para a salvação, então você precisa colocar também a sua fé em questão. Será que eu tenho comunhão com Deus? Será que eu estou agindo como salvo? Será que eu estou agindo como um homem de Deus? Será que eu estou agindo como uma mulher de Deus? Porque a vontade de Deus é que todos os homens se convertam e sejam salvos, por mais ruim que eles possam parecer. E aí,
Se você, de alguma forma, pode ser que você esteja com a síndrome de Jonas. Lembra lá? De Nínive, que Deus, Jonas, vai, prega para o povo de Nínive, para que eles se convertam. O que Jonas fez? Prego lá nada, homem. Eles é que se lasquem. Eles é que morram. Jonas não queria de forma alguma que aquele povo fosse salvo, ainda que Deus queria salvar aquele povo. Então, será que de alguma forma nós não estamos com a síndrome de Jonas? Não querendo que os homens maus se convertam e querendo que eles sejam mortos. E por que eu falo isso, gente? Porque existiu um homem que era perseguidor da igreja. Era um perseguidor ferrenho. A Bíblia vai dizer que ele respirava, ele aspirava. Era um desejo que tinha dentro dele, uma sede de perseguir, prender e matar os judeus, e matar o povo de Deus. E esse homem era Paulo. Será que de alguma forma os cristãos daquela época, diante de tudo que o apóstolo Paulo havia feito, será que também por algum momento eles não desejaram que o apóstolo Paulo fosse morto? Porque ele estava perseguindo a igreja, ele estava matando homens. Gente, se ele estava matando homens, se ele estava matando mulheres, significa que ele estava destruindo famílias. Ele estava deixando crianças órfãos, ele estava deixando mulheres viúvas, homens viúvos, porque ele estava perseguindo a igreja. Mas o que foi que Deus fez com esse homem? Deus converteu Paulo. Deus converteu o apóstolo Paulo. E aí, eu vou entrar aqui em algo bem particular, que é o que eu quero falar, de fato, a respeito da oração. Então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Eu não vou ler sobre a conversão de Paulo, não sei se você conhece, mas fica para você como lição de casa. Eu vou me ater somente ao versículo 11. Atos capítulo 9, verso 11. Atos 9, 11, amém? Vou ler aqui na minha, você me acompanha aí na sua. Então, o Senhor lhe ordenou: dispõe-te. Vamos ler a partir do versículo 10 para a gente poder ganhar contexto. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é isso aqui que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com vocês, haja vista ser um culto de oração. Nós estamos falando aqui de um homem, como eu acabara de falar, que perseguia a igreja, que fazia todo o mal a qualquer cristão, e em uma busca de perseguição e de prender mais cristãos, ele teve uma visão, tal ponto dele cair do cavalo e ficar cego. Agora imagina só, uma pessoa que sempre enxergou, deve ser horrível, né? Uma pessoa que sempre enxergou
e agora ficou cego. Então acredito que o apóstolo Paulo, não era apóstolo ainda, Saulo, ele havia entrado em agonia pela experiência que ele teve, porque ele ficou cego. Na concepção dele ele estava cego, ele não estava enxergando. Uma vez eu tive uma experiência, estava numa empresa e nós estávamos procurando por um cabo elétrico de uma alimentação de uma máquina industrial. E a gente procurando e nada de achar esse cabo, em uma passagem subterrânea. E aí eu fazendo as medições nesse cabo, o cabo estava energizado e eu não sabia, eu achava que o cabo estava desenergizado. Aí eu fui fazer umas medições, aí eu encostei lá fase com fase, ou foi fase com neutro. Rapaz, pensa num papoco grande que deu. Na mesma hora, eu parei de enxergar, porque foi um curto, né? Aí eu fiquei cego. Rapaz, foram segundos que para mim foi como se fosse horas. Aí eu falei assim, rapaz, quer ver? Eu no pensamento, né? Que eu vim trabalhar enxergando e fiquei cego, tô lascado. E eu abrindo os olhos, né? Meus olhos já não são tão pequenos. E eu fiquei abrindo cada vez mais. E nada de enxergar nada, tudo branco. E eu, rapaz, fiquei cego. Pense num negócio horrível, irmãos. Acabei de enxergar e não enxergar mais. Rapaz. Aí a minha visão começou a voltar, assim, aos poucos, sabe? Aí eu comecei a enxergar. Aí a minha mão ficou toda preta. Não pegou em mim o arco, né? Não pegou na minha mão, mas ficou toda preta. E o instrumento que eu estava ficou todo carbonizado. Aí eu passei assim o resto do dia querendo chorar, engolindo o choro. Né? Você fica, sabe quando você quer chorar e fica tentando segurar? Aí eu passei o resto do dia conversando com Deus, velho. E orando, rapaz, Senhor, agradecendo. Obrigado, rapaz. Ia ficando cego. E eu passei assim um dia querendo chorar. Mas foi uma experiência que eu tive que foi algo que marcou minha vida. Então o apóstolo Paulo teve uma experiência, ele teve uma visão a ponto de ficar cego. Mas existe algo interessante aqui, irmãos, que no desespero de Paulo, ele se prostrou a orar. Ele se prostrou a orar. E isso, irmãos, chamou a atenção de Deus. Isso teve uma ligação com os céus. Da mesma forma como você pede um Uber, né? Você bota a sua localização, aí cai lá para o Uber. Então ele sabe onde é que você está. Então foi mais ou menos dessa forma. Quando Paulo se prostrou ali em oração, houve uma conexão dele com o céu. Olha o GPS do céu. Dizia aonde ele estava, a rua, de onde ele era e o que ele estava fazendo. E isso é tremendo, irmãos. Mas sabe qual que é o nosso problema? Deus, ele sempre vai nos dar motivos para orar, amém? Sempre. Não nos falta motivo para orar. Você pode não orar, nós podemos não orar, podemos negligenciar isso. Mas Deus não nos deixa faltar motivos para orar. Mas o que muito bem acontece é que nós procuramos Deus quando as coisas estão difíceis. Nós procuramos Deus quando estamos doentes, quando estamos passando por algo, quando estamos precisando de algo, nós somos tendenciosos a buscar a Deus. Só que existe também um outro extremo, que quando nós estamos bem, nós somos também fadados a nos afastar de Deus. Quando tudo está bem, parece que nós esquecemos de Deus. E parece que é algo crônico, porque nós vemos isso em todas as escrituras. O povo peleja, Deus socorre. Está tudo bem. O povo se afasta de Deus. Deus vem, sola, deserto, cativeiro, o povo se arrepende, volta, está tudo bem, e o povo se afasta de Deus. Então, de certa forma, é uma característica nossa, que misericórdia, que nós precisamos lutar contra isso.
para vencer isso. E isso, irmãos, fez com que Ananias tivesse paz. Porque quando você lê a história, você vai ver que Ananias, ele faz algumas indagações a Deus. Ele diz: Pai, Senhor, Saulo, o Senhor não sabe o que ele vinha fazendo? O Senhor não sabe o que ele vinha fazendo contra o teu povo, contra a tua igreja, perseguindo, prendendo, matando. E Deus não disse assim, mas Ananias, ele está pregando. Não. Porque Ananias podia muito bem dizer assim, e aí que ele está pregando? Ele pode muito bem estar pregando, mas não vive aquilo que ele está pregando. Então ele poderia dizer assim, mas Ananias, ele está louvando. Mas sim que ele está louvando. Ele pode muito bem estar louvando, mas talvez a sua vida não corresponda com aquilo que ele está louvando. Ele poderia dizer também, mas Ananias, ele está dançando, ele está no teatro, enfim. E ele podia questionar. Estou divagando aqui, tá? Mas algo trouxe a Ananias uma tranquilidade quando Deus disse, mas ele está orando. Porque, igreja, não existe a possibilidade de você ser um homem de oração, ser uma mulher de oração e não ser uma pessoa de Deus. Nós não conseguimos viver em Deus uma vida de oração e continuarmos no mau-caratismo, na mentira. Não, irmãos, se nós nos relacionarmos com Deus, se nós começarmos a conviver com Deus, se nós passarmos a ter comunhão com Deus, o caráter de Deus vai mudar o nosso caráter. Porque nós estamos tendo comunhão com Ele. E nós seremos mudados. Quer queiramos, quer não. Se nós não mudarmos, nós pararemos de orar. Mas se nós continuarmos em oração, nós seremos mudados. E olha que interessante que diz o versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, olha só, irmãos, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha a conexão que houve entre Deus e Saulo, quando ele se propôs a orar. E o que é que isso quer dizer para nós, igreja? Isso quer dizer que quando nós estamos em oração, Deus está ouvindo a nossa oração. Isso quer dizer que quando nós estamos em comunhão com Deus, em oração, no nosso quarto, no mais íntimo, mesmo que ninguém saiba, Deus está assistindo tudo. E isso é um privilégio nosso. É uma arma poderosíssima. Que nós talvez não estejamos fazendo o uso devido. É um remédio que não tem limites, que talvez nós não estamos tomando. Irmãos, para qualquer coisa que nós sentimos, nós procuramos um medicamento, sim ou não? E talvez exista. Para dor de cabeça, para dor no estômago, para dor de barriga, para enjoo, para tudo isso há um remédio. Espiritualmente não é diferente. Para tudo e qualquer situação que nós estamos passando, existe um remédio. E esse remédio se chama comunhão, oração com Deus, porque Ele vai nos amparar. Ele não vai nos deixar desassistidos. A oração, igreja, é uma arma que a igreja precisa usar nos tempos que nós estamos agora. Porque por meio do clamor do seu povo é que Deus vai guardar a igreja. Então a pergunta é, será que nós estamos fazendo uso dessa arma tão poderosa, tão maravilhosa, tão gloriosa?
tão sublime que é o fato de nós podermos nos relacionar com Deus. Imagina, irmãos, nós podemos ter relacionamento com o nosso Deus por meio daquilo que Ele deixou para nós. E talvez nós não estamos fazendo uso, ou talvez nós estejamos terceirizando o serviço. E aí a gente fica, de alguma forma, perturbando que só os pastores. Não que nós não devemos buscar os nossos pastores, eles estão aqui para isso, Deus os levantou para isso. Mas existem coisas, irmãos, que nós não precisamos terceirizar. Já viu a pessoa que está sempre com a mesma coisa? Aí procura o pobre do pastor. Próxima semana, pastor, isso e isso, de novo. Pastor, isso, rapaz, de novo. Aí na próxima semana, mas pastor, aconteceu, rapaz, de novo. Oxi. Que praga de menino que não cresce, né? Porque nós podemos nos relacionar. E quando nós começarmos a desenvolver isso, nós pararemos de dar tanto trabalho e passaremos a contribuir mais. Por quê, irmãos? Porque não tem como eu estar próximo do Senhor e não ser transformado por Ele. Então talvez você está aqui hoje no culto de oração, mas a ideia, a sacada é você levar esse entendimento para a sua vida e entender que Deus, Ele é um ser de relacionamento e nos deu esse privilégio de estar conosco em qualquer situação que nós estivermos. Isso não significa que Deus vai nos ter como cristãos mimados, não significa que Deus vai atender a todas as nossas necessidades, não, porque quando você lê lá a conversão de Paulo, você vai perceber que ele passou de perseguidor a ser perseguido. Então você vai entender que a vida dele, depois que ele aceitou Jesus, ficou mais difícil. E essa é uma visão cristã do mundo. Porque nós estamos num mundo, irmãos, que jaz no maligno. Nós estamos num mundo mau, num mundo corrupto, num mundo caído. Então, se nós nos esforçarmos para imitar o nosso Deus, se nós nos esforçarmos para andar como Ele andou, é lógico que nós passaremos por momentos de dificuldade. É lógico que nós vamos colocar os nossos empregos em questão, os nossos estudos em questão. Por quê? Porque pode chegar um momento que a nossa fé não seja bem-vinda onde quer que nós estejamos. E aí, nós vamos renunciar? Um professor, ele foi proibido de lecionar esses dias, porque ele não quis usar o pronome de gênero para se retratar uma criança trans. Ele tratou a criança pelo seu gênero de origem. Um professor cristão. E ele foi proibido de dar aulas. Olha aí, irmãos, perdeu o emprego. Vocês estão vendo? Então cresce o número de perseguição religiosa em mais de 200 países. Então o que é que vai nos manter firmes? A nossa comunhão com o nosso Deus, através da nossa leitura diária, através da nossa oração com o nosso Deus. Hoje eu estou de folga. Geralmente eu acordo 5h30 para ir trabalhar. Aí leio 2 devocionais. Um eu mando para uma galera e um mais restrito eu mando para algumas pessoas. Aí na folga da gente, geralmente a gente pensa em dormir mais, né? Mas parece uma coisa. Na minha folga eu acordo antes do relógio despertar. Aí me acordei hoje 4h20. Aí eu, rapaz, que negócio doido. Aí fiquei por ali sem sono. Aí eu não.
vou orar, vou conversar com Deus. E aí fiquei meditando na palavra, fiquei pedindo a Deus orientação, e Deus foi falando comigo através da sua palavra. Então nós precisamos sim desenvolver isso, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, irmãos. Nós precisamos desenvolver o hábito de estar em comunhão com o nosso Deus. Não significa que Ele vai fazer tudo que nós queremos, mas também não significa que nós vamos deixar de orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. A irmã falou isso aqui, eu acho. Nós não sabemos como pedir, mas nós vamos apresentar sim a Deus as nossas petições, as nossas orações, ainda que seja algo egoísta da nossa parte. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Não, a gente vai continuar assim, irmãos, e conforme nós formos nos relacionando com o nosso Deus, nós vamos crescendo em maturidade, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, e aí a nossa petição, as nossas orações, elas vão começar a mudar e Deus começará a nos ouvir, amém? Então era isso que eu queria trazer para nós hoje, porque a gente precisa ainda orar, porque é um culto de oração, tem que ter oração, né não? Então, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, e agora nós vamos se propor a orar. Orar pelo quê, pastor Tiago? Pois vem aqui, macho. Eu vou orar por algumas coisas, mas eu quero que vocês venham também orar aí, menos umas 2 mulheres e uns 2 homens, né? Para não ficar. Amém. Obrigado, irmão Anderson. Fica